Vamos lá, chegamos. Enquanto o pessoal entra aí, vamos relembrar algumas coisas. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Temos aqui a Neiva. Oi, Neiva. Oi, Celi. Sejam bem-vindas. Que bom. Tem mais alguém aqui na Lu Pacini. Vão chegando aí. Enquanto isso, eu vou tentando relembrar aqui algumas coisas antigas, né? Se lembrar de algum aí, põe o nome aí. Quem sabe eu consiga tocar, gente, porque eu tô desatualizada de violão, tá? Vocês vão notar logo, logo. Oi, Ângela. Eleonice, que bom, meninas. Sejam bem-vindas, viu? Vou lembrando aqui. Eu tô com uma amiga, Elaine, aqui do meu lado, que tá me ajudando, porque sem o óculos, gente, eu não vou conseguir ficar lendo, tá? Então ela vai me anotando os nomes ali pra mim, pra eu poder dar um oi pra vocês. Enquanto isso, a gente canta aqui, eu tava me lembrando, se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Que bom, gente! Feliz demais de vocês já estarem aqui. Oi, Elizabeth, Geraldo. Que bom, sejam bem-vindos, viu? Ah, meu Deus! Gente, fim do túnel, ô Celi, essa eu não sei nem tocar, Celi. Eu tenho uma história linda com essa canção, que foi um general aí de Mato Grosso do Sul, que ouviu essa canção e Deus tocou a vida dele. Um general de altíssima patente, depois ele se tornou ministro do Superior Tribunal Militar na época, e essa música tocou a vida dele de uma forma impressionante, né? Dentro de você tudo é tão triste, às vezes você nem existe, no meio dessa multidão. Seu sorriso é da boca pra fora, disfarçando toda hora, contradiz seu coração. Amanhece o dia, tudo é tão escuro, viver a vida assim é duro, tens vontade de morrer. Meu amigo, eu também já passei por essa situação, hoje tenho uma nova vida, Jesus Cristo curou a ferida. Gente, essa canção é do Doni. O Doni já está com o Senhor. Gravei várias canções dele. Mas vamos lá. Que bom, gente. Que bom que vocês já estão aqui. Fico feliz demais. Apesar que o foco dessa live, na verdade, realmente não é focar, né, no meu ministério, nas canções que Deus me deu a oportunidade de gravar e como essas canções afetaram e marcaram, né, uma geração, marcaram a minha vida. O que o Senhor gerou no meu coração foi que nós parássemos para pensar sobre outras coisas a respeito daquele tempo, né? Sobre outras questões a respeito. Eu vejo muitas pessoas falando na rede social, nossa, que tempo maravilhoso, não volta mais, né? Um tempo bom demais, um tempo de avivamento, um tempo de coragem, um tempo que tinha um diferencial assim muito grande, né? E eu concordo, mas Deus tem já há algum tempo falado algumas coisas ao meu coração sobre isso, e é sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Mas a gente pode lembrar algumas outras das antigas, né? Põe aí pra mim, quem me lembra de mais uma, daqueles corinhos que a gente cantava.
Você nem sei das minhas músicas, não. Os meus corinhos. Israel, que bom, Israel, que você já entrou também. Que legal, obrigada por você estar aqui, Israel. Não tinha visto, a minha amiga tá aqui me ajudando firmemente aqui. Aliás, é uma amigona, Elaine Chagas, uma designer abençoada, faz coisas lindas, mas ela sempre entra nessas encrencas comigo, gente. Como é bom ter amigos. Muito bom. Nossa, gente, perfeito amor, misericórdia, gente. Vocês não comecem a ir no baú muito fundo, não, que a memória da tia aqui já não, já não ajuda muito, tá? Deixa eu entrar aqui. A Eleonir, né? Eleonir, você pediu perfeito amor. Misericórdia, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Põe um pedacinho aí, Eleonir, já que a minha memória aqui falhou agora. Misericórdia. Creia, a Ângela colocou aqui, né? Creia, essa eu lembrei. Que Cristo é a solução, é Ele o real perdão. É importante acreditar. Então, é disso, sabe, que eu queria falar. Depois a gente, vamos cantar mais um pouquinho. A Elaine, minha amiga aqui, vai me ajudando anotando, e depois a gente tenta pelo menos cantar um trechinho dessas canções. Mas era sobre isso, gente, que eu queria, até fiz umas anotações aqui pra gente conversar um pouco. Eu queria, vamos lá? Escrevam pra mim aí uma palavra que represente a sua vida naquela década, de 80, de 90. Põe aí uma palavra que represente a sua vida naquela época, animação, coragem, sei lá, problema, conversão, qualquer coisa assim. Põe pra mim aí uma palavra, escreva pra mim, por favor, gente. Ô Celi, amém, obrigado. Perfeito amor, Eleonice, vou lembrar, tá? Porque a memória da tia aqui tem hora que falha, são muitas canções. Coloquem pra mim aí uma palavra que defina aquele tempo da sua vida. Na minha, por exemplo, era dinâmica. Minha vida era muito dinâmica, muito. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava muito na igreja, muito no reino de Deus. Eu trabalhava incessantemente. Eu ainda estudava, fazia faculdade, fiz 2 ensinos médios, né? Ah, tá, do grupo da mocidade, Leonice. Que bom, seja bem-vinda aqui, viu? Bênção demais. Então, o grupo da mocidade, né, que fazia parte desse envolvimento, a gente estava junto, tinha os retiros, tinha os congressos, os encontros de jovens. Então, tinha muita coisa. No meu caso, eu era dinâmica, muito dinâmica. Eu fazia nem sei quantas coisas ao mesmo tempo. Então, pensa um pouquinho na palavra que define o teu tempo, aquele tempo. Porque muitas dessas coisas foram se perdendo, né? Muitas dessas coisas, eu até anotei aqui, né? Repensar essa nostalgia desse tempo. O que foi tão bom, né? Que foi? A Celi colocou os hinos, né? Quantos hinos a gente cantava. Os hinos eram realmente era muito diferente do que a gente canta hoje. E tinha uma coisa muito interessante, né, que a internet mudou. Antigamente você chegava em qualquer igreja do Brasil, e aí eu viajei boa parte do Brasil, né, naqueles 13 anos, né, não foi um tempo muito longo, 20, 30 anos, como muitos cantores evangélicos têm, foram apenas 13 anos, mas foram 13 anos muito marcantes. E a gente viajava nas igrejas e a gente chegava e cantava os mesmos hinos, porque tudo era no disco, no vinil, e tudo estava nas rádios. Então não tinha uma gama tão grande, né, de canções. Hoje você chega nas igrejas, são versões diferentes, muitas igrejas não cantam mais os hinos da harpa, do cantor. Na Advec, onde eu sou membro hoje, né, nos cultos pela manhã, sempre cantam hinos da harpa. Então, realmente, muita coisa se perdeu nesse período, né? Então, os hinos que a gente cantava. E aí eu marquei aqui como nós éramos. Como não nós éramos, tá bom, Celi? Eu vou cantar um pedacinho de Não Há Impossível, tá?
Só me lembra no final pra gente cantar, tá? A mocidade cantava, né, Celi? Era muito diferente, eu concordo. Tinham as orquestras, né? Muitas igrejas tinham orquestras, muitas igrejas, você ia o dia todo para a igreja, porque tinha ensaio do coral, tinha ensaio da orquestra, tinha ensaio do coro jovem, tinha a mocidade, tinha muitas coisas. Então a gente passava praticamente o final de semana todo na igreja. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Aqui em casa e com algumas pessoas da igreja. Nós passávamos o sábado era de manhã até a noite. Eu não sei você, mas era o dia inteiro. Eu lembro que teve uma época que tinha ensaio que era de 1 da tarde às 8 da noite. A gente tocava 20, 30 músicas. Então nós tínhamos um diferencial realmente, né? Mas tem algumas coisas também que eu queria conversar com vocês hoje pra gente pensar, né? Tinha muitos ensaios, né, Eleonice? A gente vivia para ensaiar, meu Deus, né? A gente falava daquilo com muita disposição, com muito ânimo, com muita coragem, né? A guitarra era proibida para alguns pastores, é verdade. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que uma vez, eu cantei em uma igreja adventista, eles me convidaram, que não era comum, né? Eles eram muito mais fechados. E não só, né, adventista, mas aconteceu em outra igreja também, de ouvirem o meu playback para escolher a música que não tivesse muito som de bateria. Então, a gente tinha também esse outro lado, né, que também que prendia, que impedia que muita gente exercesse às vezes o seu ministério, porque tinha um jeito de falar. Eu me lembro que na capa do disco meu cabelo sempre saiu assim, né, gente? Acho que quem tem os discos sabe, né? Meu cabelo sempre foi repicado. Então, teve uma vez que igrejas falaram assim, a gente chama você, mas você tem que prender seu cabelo e fazer um coque. E aí eu falei, mas eu não posso fazer isso, porque eu vou estar enganando. A capa do disco que vai estar sendo vendida, meu cabelo está repicado, meu cabelo está cortado, então eu vou apresentar uma coisa que não é real. Então, nós tínhamos também que lidar com algumas coisas que não trouxeram nenhum benefício, né, para nós. Os ensaios, isso aqui, gente, a Eleonice já colocou aqui os ensaios, né, a TV, né, não podia assistir televisão em muitas igrejas, né, a guitarra. Então, assim, nós tínhamos também muitas coisas, e aí eu olho para tudo isso e eu penso o seguinte, eu não sei se vocês pensam assim, mas isso também forjou a gente. Isso forjou a maioria de nós nos tornamos mais fortes, porque nós tivemos que lidar com coisas mais difíceis. É óbvio que muita gente não resistiu a esse tempo. Muita gente foi ferido demais. E quando Deus começou a gerar isso no meu coração, com essa música que eu coloquei, né, no vídeo que eu divulguei, foi uma música da Ana Paula Valadão que realmente mexeu muito comigo. De verdade, porque fala disso. Eu sei que ela é, acho que pelo menos uns 10 anos mais nova que eu, ou mais um pouco. Mas essa música tem uma questão com a geração dela, que também cresceu num ambiente novo, né? O Diante do Trono também fez um movimento muito novo no Brasil, que hoje a gente tá com dificuldade de fazer. Mas tinha uma outra coisa também, que eu ontem conversando, né? Mas vamos por partes, vamos responder as perguntas, porque é muita coisa. Se vocês forem colocando aí, a Elaine vai me ajudando aqui, eu vou... Oi, Daniel, seja bem-vindo, né? Daniel Cremonese, seja bem-vindo. Então, olha só, eu anotei algumas coisas, né? O que foi tão bom? Como nós éramos? O que mudou? Só o tempo que mudou? Será que nós mudamos também? Eu acho que nós também mudamos. E aí eu anotei algumas questões aqui que eu acho que foram... que interferiram nessa mudança, né? Quem era responsável por transmitir... e aí eu quero chamar a nossa atenção. Quem era responsável por transmitir isso para a geração seguinte éramos nós. Então nós temos uma responsabilidade também em que as gerações seguintes não representaram ou não absorveram tudo aquilo que a gente viveu. Então nós temos a nossa responsabilidade também. Eu vou falar aqui, né, pelos meus filhos. Os meus filhos, eu acho que poucas vezes participaram de um culto na praça. Eu tenho filhos adultos, né? São 2 rapazes.
Poucas vezes aqui no Rio, já tô aqui no Rio há 20 anos, eles chegaram aqui criança. Então, poucas vezes eles participaram e não era um culto na praça como a gente fazia, de ir pra praça, pegar o violão e começar a cantar. Aqui próximo de onde eu moro, eu me lembro que no carnaval do ano passado, uma igreja foi pra lá e eu tava indo ao mercado, que o mercado abriu à noite, e a gente tava andando e eu ouvi um som, falei, gente, isso é crente fazendo culto na praça. Eu fiquei muito feliz. Mas não é diferente do que a gente fazia. A gente pegava o violão, saía e não tinha medo, a gente não tinha receio, a gente tinha coragem, né? Ousadia para fazer. Né? O que precisamos fazer, o que podemos voltar a fazer. E aí eu fiquei pensando comigo mesma, né? Falei, gente, hoje tá tudo tão diferente, né? Tem coisa que a gente seria, sei lá, punido. Mas eu estaria disposta a ser punida por estar fazendo culto em algum lugar, ou sei lá, alguém passar e gritar comigo, falar, não faz isso aí não, alguma coisa desse tipo? Será que nós estaríamos com essa disposição? Porque, de certa forma, na nossa época, nós éramos chamados de bíblias, né, de tantas outras coisas, mas as pessoas respeitavam porque havia uma unção sobre a gente. Havia uma unção diferenciada. Mas não era uma unção à toa. Eu estava ontem pensando, falei, gente, quem era a minha referência inicial? Foi o pastor Gomes, da Palavra de Cristo para o Brasil. Aquela igreja que quem mora em Campo Grande sabe do que eu tô falando. Aquele homem, ele era um semi-analfabeto, mas se tem uma coisa que aquele homem fazia era jejuar. Então eu cresci vendo paralítico andar, cego ver, libertação das pessoas. Mas aquele homem jejuava, orava, tinha os problemas? Tinha, mas tinha um investimento. Então, o meu referencial para muita coisa foi ele. E será que eu me tornei referencial nesse nível para os meus filhos? No sentido de estar dedicada? Você, a nossa geração, se tornou essa geração referencial? Então, eu coloquei aqui algumas coisas assim que veio ao meu coração, sabe? Em relação a isso, sobre disposição e coragem. O que nós estamos dispostos a fazer? Né? A gente falava, gente, vocês devem lembrar quantos cultos abençoando o Brasil, quantas séries de conferência a gente colocava lá a bandeira do Brasil, quantas vezes nas orações tinha lá a bandeira do Brasil e a gente falava sobre o Brasil ser um celeiro de homens e mulheres de Deus. E no decorrer do tempo isso foi se perdendo, e nós também, eu digo por mim, pela nossa geração. De certa forma, nós fomos nos acomodando. Nós fomos nos acomodando. Algumas coisas, e aí eu queria que vocês pensassem junto comigo, tá? O povo fica repetindo o refrão, é verdade, é verdade. É o que eles antigamente chamava pupurri, né? Hoje chama medley. Hoje não, né? Já há algum tempo. Que cantam só o coro, né, dos hinos. E como hoje eu tô ajudando, assim, como Beck lá no Ministério de Louvor, não tô ativa não, mas tô lá, né, cooperando. Teve música que eu tive que ir ouvir, porque eu não conhecia a música, eu só conhecia o refrão. Isso realmente é muito, muito ruim, né, muito ruim mesmo, né. A Celi colocou, uma geração que não lê a palavra. Concordo, mas aí, Celi, nós também temos uma responsabilidade com isso, né? Nós temos uma responsabilidade com isso. E aí é uma questão interessante que eu estive conversando com algumas pessoas e até anotei algumas coisas, né? Que podem ter gerado essa geração. A gente não pode dizer que nada está acontecendo, gente, porque a obra de Deus não para. Eu fiz muita coisa nesses últimos anos. Eu trabalhei muito na igreja, junto até com essa minha amiga que está aqui. Trabalhamos muito, né? Lideramos adolescentes, eu liderei grupo de terceira idade. Eu fiz muita coisa para o Senhor e Deus abençoou muito. Eu creio que você também. E muita gente da nossa geração também fez muita coisa para o Senhor. Eu creio nisso, porque a obra de Deus não para. E se não fomos nós, foram outros. Porque a obra de Deus não para. Deus não para porque eu parei, porque eu diminuí o ritmo. A obra de Deus não para. Essa é a única verdade. A obra de Deus, ela continua. Se eu fizer parte dela,
eu serei feliz, mas se eu não fizer parte, Deus levanta outras pessoas, porque a obra dele não pode parar. Mas a gente precisa pensar que também tem uma responsabilidade nossa nisso, né? De ter ensinado mais as gerações seguintes a respeito disso. Então, eu estou conseguindo acompanhar um pouquinho aqui, referências como os pastores, irmãos do círculo de oração. É verdade, envelheceram e morreram, foram esquecidos. É a Eleunice. Mas olha só, você lembra também que muitas pessoas olhavam para essas irmãs do círculo de oração, e hoje eu faço parte do Ministério de Intercessão da minha igreja, e estão lá aquelas irmãs que quando começa a orar, você, né, você fala assim, misericórdia, essa mulher ora o dia inteiro. Mas você concorda que nós também, no decorrer dos anos, a gente não começou a fazer isso, porque nós tínhamos que estar envolvidos nisso também. De certa forma, Deus meio que me empurrou para esse lugar, né? Eu sempre estive ligada a outros departamentos da igreja, de música, de criança, de adolescente, de louvor, mas eu não estava ligada diretamente a um grupo que hoje é chamado grupo, pelo menos na nossa igreja, ministério ou departamento de intercessão, que era o círculo de oração das irmãs, que em outras igrejas ainda é. Então, qual foi a nossa parcela? Né? Qual foi a nossa parcela? O que eu aprendi com o pastor Gomes sobre jejum e oração? O quanto eu coloquei em prática com ele esse aprendizado para que a gente pudesse ter carregado durante todos esses anos esse legado de coragem, de disposição. Deixa eu ver aqui. O povo não leva a Bíblia, seria. É verdade, não é só na sua, não. Não é só na sua igreja. Na nossa igreja, o pastor tem incentivado, né, as pessoas voltarem a caminhar com a Bíblia, porque as pessoas estão levando só o celular. Então, isso tem dado até tem impedido que as pessoas, né, peguem a Bíblia. Acho que a minha tá até aí do lado, amiga. Vê se você alcança ela aí pra mim. Impedido que as pessoas caminhem com a Bíblia, e também muitas vezes durante o culto a pessoa está lendo a Bíblia e entra uma notificação, lendo a Bíblia no celular, entra uma notificação e ela já quer ler o que está ali na notificação, seja no WhatsApp. Então, de certa forma, a gente passou também nessa geração a competir com o celular dentro da igreja. A mensagem tem que competir com o pastor ali, né, como é que se diz? Com a atenção ali, né, das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão simplesmente dividindo a atenção. Mas vamos lá, vamos pensar sobre a gente, tá? Essa geração nós já sabemos o que está acontecendo. Nós conseguimos ver o que está acontecendo nesse tempo na igreja. Deixa eu ver aqui, Daniel. Ele estudava muito, está difícil ouvir canções com mais de 4 notas. Realmente, né? A gente tem isso também. Mas olha só, vamos caminhar um pouquinho mais, porque eu acho que hoje é muito claro o que a gente poderia ver de problema nessa geração. Mas assim como o pastor Gomes foi referência para mim, porque eu via milagres, eu vi o poder de Deus acontecendo dentro da igreja que eu frequentava, que aquilo enchia o meu coração. Eu acho que com vocês também era a mesma coisa, não era não? Né? Os grupos de jovens acabaram, o círculo de oração em algumas igrejas. Gente, mas se acabou na igreja, a nossa casa é o nosso primeiro altar. Nós precisamos entender isso. Celi, a gente precisa voltar a fazer, não ficar esperando da igreja instituição, porque a igreja instituição, ela errou, vai continuar errando. Mas se nós começarmos a fazer um movimento diferente, né? A gente tá aqui, ó, eu fiz umas anotações aqui. Por exemplo, a gente tinha coragem, tinha disposição, a gente tinha entrega. Mas a gente continuou tendo coragem, disposição e entrega? Então, como é que nós esperamos que as gerações seguintes tivessem essa mesma perspectiva, se nós não mantivemos o nosso comportamento?
a experiência que a gente teve na juventude. Eu compartilho muita coisa com os meus filhos, né? Já compartilhei muita coisa, mas tem muita coisa que às vezes eu tô contando pra alguém, assim, conversando, e eles olham pra mim, tipo, oi? Então, eu errei em não ter compartilhado muita coisa com os meus filhos. Por quê? Porque eu estava super envolvida com a igreja naquele momento, eu estava preocupada com a educação deles, a família, né, acaba tomando mais tempo da gente, e é bíblico isso. A nossa primeira família são os nossos, a nossa primeira igreja é a nossa família. Nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Então, eu entendi isso logo cedo, né, e comecei a prestar atenção. Né? Que bom, Leonice, isso aí, culto doméstico, né? A gente precisa continuar a fazer isso, e se ninguém na casa quiser, nós podemos ter o nosso tempo, porque você não pode obrigar a família. Se você tem filhos pequenos, você põe sentado e tudo bem. Agora, se você tem filhos maiores, a gente não consegue, às vezes, pegar e obrigar. Eu me lembro que é como comer assentado à mesa. Se você não acostumar seus filhos desde pequeno a sentar à mesa e almoçar em família, depois com 14, 15 anos, não adianta querer obrigar. Eu lembro que eu tive um paciente com essa idade mais ou menos, que ele falou, mas agora meus pais querem que eu sente à mesa com eles para fazer as refeições. Quando eu era pequena, eles não se importavam, não se preocupavam com isso. Então, a leitura da palavra, culto doméstico é a mesma coisa. Se a gente não conseguiu colocar esse ritmo quando era criança, agora, muitas vezes você tem que fazer o seu culto. Você tem que orar, porque eu estava conversando com um amigo, acho que alguns aqui conhecem o Aguinaldo Borges, ele é cantor lá do Mato Grosso do Sul. E a gente estava falando sobre isso. Eu falei, olha, amigo, nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas vejam algo na nossa vida e falam, caramba, quero participar também. O que você está fazendo para você viver essa vida? Porque se nós ficarmos só, né, criticando, se a gente ficar olhando o que tinha de bom no passado e o que tem de ruim agora, nós também não vamos conseguir alcançar ninguém. Então isso é muito importante, né? E eu coloquei aqui discussões equivocadas, né? O que pode ter criado tanto problema para que muita gente de lá para cá, da nossa geração, tivesse perdido, né, o foco, perdido a disposição, né? Isso aí, não perder a essência, exatamente, Lindy, exatamente. Nós temos que manter isso. Eu coloquei que quando a gente se decepcionou, né? Eu lembro aqui que eu vi muita gente que daquela época, né, a gente tinha uma ideia tipo assim, vamos servir a Deus, e depois de um tempo, é claro, isso foi sendo mudado em relação à família, né? Hoje a gente entende primeiro Deus, depois família, depois a igreja, mas a gente teve uma época que isso foi meio equivocado. Então muita gente depois viu filhos desviados. Eu conheço muita gente que os filhos se desviaram, que, né, a situação, eu conversando com uma pessoa esses dias que toca, e aí ela falou assim, não, eu não quero tocar não, porque eu toquei muitos anos na igreja, aí eu tinha que ir para a igreja mais cedo e minha família vinha depois, e eu sei que essa família tem um problema hoje com filhos, né, com o filho que está afastado, que está envolvido com outras questões que deixam eles muito tristes. Então eu senti ali no coração daquele irmão um pouco de culpa. Poxa, eu ia na frente, deixava a minha família e eles vinham depois, né? Então assim, a gente sabe que especialmente músico tem uma dificuldade. Às vezes quando tem filho pequeno, a esposa não consegue ir pro culto porque senão tem que levar a criança muito pequena. Então a gente sabe que existem dificuldades, mas eu creio que essa não é a questão maior. Porque se a gente olhar no livro de Atos, a Bíblia diz que o povo estava reunido e o Senhor acrescentava, né? Então tinha ali algo diferente ali, que as pessoas queriam estar naquele lugar. Então eu anotei algumas coisas aqui pra gente poder pensar, tá, gente? Depois, se for preciso, a gente vai marcar outro. Eu queria fazer um desafio aqui pra vocês, tá? Eu não sei se... não falei com a Cristina, a Patrícia, a Rosângela. Que bom, sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe. A Líndia tinha falado. Deus abençoe, obrigada. Fica aí mais um pouquinho, a gente não vai se demorar muito. Eu sei que hoje é feriado, mas a gente tem as coisas de casa do mesmo jeito, né? Então,
decisões equivocadas. Eu lembro de muita gente que casou naquela época, né? Casou até com palavra profética, com tanta coisa, e de repente você fala assim, deu errado. E aí vem a frustração, vem a decepção. E isso foi esfriando o coração de muita gente, né? Porque era um tempo também que tinha muito disso, né? Muita gente que não estudou. Gente, eu fiz faculdade na época, em Campo Grande, e eu me lembro, assim, meu foco, eu fiz ciências contábeis. Eu lembro que eu não parei, gente, vou contar pra vocês. Eu não parei a faculdade de ciências contábeis. Sabe por quê, gente? Porque eu vi que eu não gostava daquele curso, que não tinha nada a ver comigo. Eu não parei, gente. Sabe por quê? Por conta do culto que a gente tinha na faculdade, você acredita? Falei, ai, mas como, gente? Isso aqui tá uma benção, a gente tá alcançando muita gente. Tem realmente conversões, tenho amigos que eu tenho daquela época. Foi uma benção, mas eu vou confessar pra vocês, eu não parei a faculdade no meio para fazer outro curso por causa daquele envolvimento que eu tinha. Então, gente, isso é impressionante como isso realmente era real. Muita gente não estudou com aquela ideia de não vou estudar porque Jesus já vai voltar. Existia isso, existia, e depois profissionalmente não conseguiu prosperar ou teve uma vida mais difícil. Gente, isso aconteceu, isso causou decepção também, né? Não trabalhou o suficiente, porque falava, Jesus vai voltar, então, né, não prosperou, e aí fala, pô, Jesus não voltou, eu tô aqui desse jeito, investi tanto, né, pra servir a Deus. E a gente também tinha aquela ideia, né, não sei se vocês se lembram, né, se todos aqui, mas tinha aquela ideia de que você podia fazer um pouco e Deus ia fazer o restante, né, ia te prosperar. Oi, Jailvo, tudo bem, Jailvo, meu amigo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Que bom, acho que ele tá em Floripa ou Curitiba, não me lembro, algum desses lugares aí, né? Bom dia, Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Tem a Cleusilene também, que eu tô vendo aqui que entrou, o Geraldo, que bom, que bom. Então, gente, me ajuda a pensar aí, tá? Se eu tiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam aqui, por favor, que a minha amiga aqui me ajuda. Ó, fulano falou que não era assim não, tá? Porque nós vivemos isso. Nós vivemos essas realidades. A gente via muitos milagres, muitas conferências. Realmente era um tempo de um mover de Deus muito grande, mas que isso também, por nossa falta de conhecimento, porque a gente também, né, não tinha entendimento, né? Os pais eram muito severos. Mas olha só, Eleonice, tem um lado difícil, né? Hoje a gente está vendo o outro extremo. Os pais querem ser amigos dos filhos e estão perdendo a mão das crianças com 4 anos de idade. Eu posso dizer isso como psicóloga. Então, o lugar do pai, o lugar da mãe, né? Tem até um hino, um americano que fez aí, né? Cantando, minha mãe me obrigava a ir na igreja, né? Dia de quarta, dia de domingo, ainda fala até a roupa que tinha que usar. E aí ele tem até um louvor, depois se eu achar eu posso publicar na minha página, que ele fala o seguinte, graças a Deus minha mãe me obrigava, porque eu tô aqui, né? Eu tô aqui servindo a Deus, eu tô aqui fazendo a vontade de Deus. Então, isso também nos trouxe até aqui, né, Leonice? Isso nos tornou pessoas mais fortes. Por que essa geração é uma geração um pouco mais frágil? Porque elas também não foram forjadas. Elas não foram forjadas. E quem forja filho é pai e mãe. Nós, com amor. É claro que havia às vezes uma severidade sem amor, né? Porque a gente costuma não... Eu lembro que meu pai que vai fazer 89 anos. Meu pai não era de colocar filho no colo. Nunca foi. Então, e isso com o decorrer dos anos eu fui perdoando, né, meu pai, porque ele não tinha recebido isso. Então, a gente entra num processo também de ser curado, para não ficar vivenciando coisas e remoendo coisas que não fazem mais sentido e que só atrasam a nossa vida. Isso é uma realidade. Então, quantas coisas, né, geraram decepção? Eu conheço muitas pessoas, muitos pastores que não estão afastados ou que se decepcionaram,
que foram punidos, que tomaram as suas igrejas. Até um querido compartilhou, eu até compartilhei nos stories, né, sem omitir o nome dele, claro. Mas a verdade é que isso nunca mudou e não vai mudar, essas coisas vão continuar acontecendo, mas não é sobre nós. Isso tem ficado muito claro no meu coração. E eu só estou aqui com vocês, gente, de verdade, estou falando pra você. Eu só estou aqui com vocês hoje porque não é sobre mim. Porque se fosse sobre mim, gente, sobre o que eu cantei, só sobre o que eu vivi, eu não estaria aqui. Deus tem falado de várias formas, não é sobre você, não é sobre você que está aqui comigo, não é sobre o que a gente sofreu, não é sobre o que a gente... É sobre o que Deus quer fazer nesse tempo. Isso é muito diferente, né? Aí a Cristina tá agradecendo aqui, né? Aprendeu a amar a Deus, é isso mesmo. Né, severo em relação à vida, não à igreja. Sim, também, isso também nos forjou, né? Alguns eram severos em relação à igreja, tinha que ir, acabou. E muitos foram salvos por causa disso, né? Não se perderam por causa disso. É claro que houve os excessos, gente, houve, a gente não pode negar. Hoje tem excesso pelo outro lado. Eu já encontrei pais que disseram assim, eu perguntei na igreja, cadê fulano? Quando eu era líder de adolescente, tipo assim, com 11, 12 anos, 13 anos. Ah, não quer mais vir. Como assim não quer mais vir? Eu tô vendo uns coraçõezinhos aqui, gente. Lembra de compartilhar, de dar um coraçãozinho aí, só porque de repente pode chegar alguém do nosso tempo que tá precisando, sabe, pensar sobre isso. Elane, oi Elane é minha amiga aqui do Rio, das minhas novas amigas aqui do Rio. Joelma, que bom. O Alejandro, gente, o Alejandro é que tá aqui com a gente, ele é fora da caixinha. Ele é novinho, não sei sua idade, não lembro, Alejandro, eu conheci ele, acho que ele me procurou na rede social, ele tinha uns 16 anos, eu fiquei surpresa. O Alejandro deve estar agora com uns 20, 18, 20, eu acredito. 21, não sei, põe aí sua idade, Alejandro. E ele sempre gostou de músicas antigas e me acompanhava, e hoje ele me ajuda. Essa arte que vocês viram aí no meu feed foi o Alejandro que me ajudou. De vez em quando ele me socorre. Então eu tenho um universitário, ajuda de um universitário, que é o Alejandro, que é uma bênção, um menino ativo, alguém que tem uma visão muito, assim, boa demais e tem prosperado. Então obrigada aqui ao vivo e a cores, viu, Alejandro, pela bênção que você tem sido, e é jovem, tá? É um menino jovem. Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso, né? Se você se decepcionou, se você conhece alguém que tá desviado, que tá decepcionado, aí tá com 20, viu, Alejandro? Alejandro é eu falo meu jovem amigo. Eu tenho alguns jovens amigos, mas o Alejandro me socorre, assim, nesses momentos que realmente às vezes eu não consigo fazer com tanta rapidez, ou não consigo fazer de uma forma adequada, e ele tem sido bênção me ajudando. E gente, ele não é daqui do Rio, ele tá lá, ai, agora fugiu, Alejandro, interior de Goiás, não é, Alejandro? Fala aí pra mim, põe aí pra mim onde você tá, que deu branco aqui agora, tia. Então, queridos, se você conhece alguém que está desviado daquela época, alguém que está decepcionado, alguém que não está trabalhando mais na igreja, porque não, tô decepcionado, não quero mais, interior de Goiás, acertei, viu? Ele me achou de lá e eu achei ele, foi uma bênção. Então, olha só, gente, se você conhece alguém dessa nossa geração que está aí frustrado, decepcionado, eu conheço alguns que ficaram tristes, que foram, sabe, feridos. Mas a gente agora precisa parar de viver de forma saudosista. E aí eu me lembrei de uma passagem maravilhosa, nem sei que horas são, amiga? 9h46. Ih, já, gente, meu Deus, passou muito rápido. Eclesiastes 7:10 diz assim, por que a gente não deve dizer, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nós não falaríamos isso de forma sábia. Porque quando Jeremias diz, quero trazer à memória o que me dá esperança, Jeremias estava usando o passado para reacender o seu presente, a sua visão de futuro. Se Deus fez no passado, Ele vai fazer novamente, Ele pode fazer novamente. Essa era o que Jeremias estava dizendo.
Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando nós vivemos no passado, seja em questões, né, de igreja, de vida espiritual, ou mesmo de outras questões da nossa vida pessoal, se a gente vive ruminando aquilo nostalgicamente, isso não vai ser proveitoso na nossa vida. Isso não é proveitoso. Nós precisamos olhar e ver o que Deus fez, sabendo que Ele pode fazer de novo e pode fazer melhor e maior. Só que a nossa referência lá de trás era de leitura da palavra, de oração, de jejum, de coragem, de ousadia. A gente não tinha medo, gente. Se as pessoas iam achar que a gente era estranha. Eu não tinha, você tinha? Eu não tava nem aí se achavam que eu era uma moça estranha. Eu lembro que tem um que é meu amigão, hoje, por sinal, tá aqui no Rio, esteve aqui em casa esses dias atrás. Nós brigamos na faculdade, pra você ter uma ideia, ele não era crente, hoje ele tá meio lá, tá meio desviado. Já peguei no pé dele. E eu cheguei a confrontá-lo. Por quê? Porque ele estava incomodado pelo fato de, na época, eu não usar, como uso até hoje, nunca usei, né? Roupa decotada, não usar shortinho, não usar não sei o quê. E aquilo incomodava e ele começou a ter uns comportamentos meio agressivos e eu tive um confronto com ele. E ele ficou um tempo sem se falar comigo na faculdade, porque ele achava que eu era muito diferente. Depois ele veio me pedir desculpa e a gente ficou amigo, tanto que 30 anos, 40 anos depois ele veio aqui na minha casa. Olha só. Então a gente se posicionava e isso gerava frutos que esse amigo teve aqui em casa acho que tem um mês. Isso foi na década de 80. Porque ele achava que eu era muito estranha, muito diferente das outras moças. E eu tive que confrontá-lo, eu tive que me posicionar e nós nos tornamos amigos. Então, e essa ousadia, essa disposição de fazer o que a gente tinha que fazer, e às vezes era fazer porque a gente sabia que tinha que fazer, a gente tinha que sentir nada. Eu não senti. Esse dia eu pensei, falei, gente, o que eu sentia? Eu nunca tive visão, nunca tive revelação, nunca fui dessas pessoas. Eu louvo a Deus por quem tem visão, revelação, mas eu nunca fui esse tipo de pessoa, Deus nunca falou comigo desse jeito. E eu não ficava esperando visão, revelação para fazer alguma coisa. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Deus só inclinou meu coração já há algum tempo e eu estava protelando. Mas eu não tive visão nem revelação para isso. Oi, Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. O acervo Gustavo Henrique também é outro jovem que tem aí uma página, acho que no YouTube, no Instagram, que está sempre trabalhando com essa questão de músicas antigas, né, dos acervos. E é um jovem também que vem me acompanhando há um tempo. Seja bem-vindo, tá? Então, gente, nós precisamos pensar sobre isso, né? Acredito que cada etapa, por que Eclesiastes fala pra gente não perguntar por que os dias passados foram melhores? Porque cada etapa da nossa vida nos forjou, nos tornou pessoas que nós somos hoje. Se com feridas, vamos ser curados para que Deus possa fazer algo. Se continuamos trabalhando na obra de Deus, no reino de Deus, se continuamos a fazer isso, que Deus possa potencializar aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós não podemos ficar à margem. Não podemos permitir que isso aconteça, porque a gente está com alguma ferida, né? A nostalgia, às vezes, ela paralisa. Eu não vou fazer porque é muito diferente. Eu não vou participar do Ministério de Louvor da igreja porque eles não cantam músicas antigas. Eu não vou fazer. Gente, vamos orar, vamos jejuar, porque se Deus mover, gente, nós precisamos voltar a entender isso. O nosso discurso, a nossa insatisfação santa, a nossa contrariedade, ela não move o coração de Deus. Não move, de jeito nenhum. Né? A outra questão muito interessante, né? E aí a gente, não sei se o Instagram vai derrubar aqui a nossa live, depois de 1 hora, né? Então vou tentar terminar no horário pra gente não cair aqui no meio da... Se acontecer por acaso, gente, eu volto de novo, vocês fiquem mais um pouquinho comigo, tá? Eu anotei que a gente já passou a criticar, né? Pastores, lideranças, muitos de nós se tornaram céticos. Isso aqui Deus não tá fazendo, isso aqui Deus não tá operando. E a gente começou a ficar cético, começou a ficar crítico. Mas o que era importante, por que a gente não fez vigília? Na minha igreja não tem, faz vigília em casa. Junta com 2, 3 pessoas. Nós paramos de... Eu tenho conversado com muitos crentes que têm dito pra mim, eu não jejuo faz não sei quantas anos. Eu nunca jejuei.
Eu falei, gente, os muçulmanos e os judeus não param de jejuar desde que o mundo é mundo. E nós cristãos, vou falar o que eu penso, tá, gente? Desculpa aí a sinceridade, mas é o que eu penso a nosso respeito. Nós substituímos o jejum pela glutonaria. Quando você fala em jejum, o crente pula dessa altura. Quando você fala em comer, virou piada, uma piada engraçada. Ai, crente, tudo que tem crente come demais. Vou contar uma coisa pra vocês devem saber, né, muita gente? Casamento, festa de casamento, quando você vai contratar a festa de casamento, mesmo que não tenha bebida alcoólica, eles não abaixam um centavo, porque todo lugar, os donos de casa de festa falam, não, festa de crente, comida não dá. Ok, numa festa e tal, mas isso se tornou uma realidade para nós, como se só isso importasse. Então por que nós paramos de orar? Por que nós paramos de jejuar? Por que nós ficamos mais, não evangelizamos mais? Por que nós não fizemos mais as visitas nos cultos, nos nossos lares, ou nos lares de outras pessoas? Por quê? Porque nós ficamos na dependência de que as igrejas, as lideranças, né? A gente sabe que houve mudança na forma de liderar, ok, mas vocês concordam comigo? Que quando o poder de Deus está manifestando, a gente pode até ser afrontado, mas quem vai afrontar sabe que não está afrontando a gente. Sabe que está afrontando o que Deus colocou em você. Eu me lembro em uma das igrejas, durante essas décadas, que eu era muito envolvida, e a liderança chegou para mim e disse assim, você tem uma autoridade aqui dentro que não fui eu que te dei. Olha só. Se não foi ele que deu, quem deu? Foi Deus. Porque realmente eu não era nada, eu não era pastora, eu não era líder, eu era líder de um grupo, mas era nítido. Então quando Deus está, mas Josley, quando tem unção, tem confronto, tem, desde sempre. Eliseu foi lá, matou os 400 profetas de Baal, queimou lá o altar, o Deus mandou fogo, queimou o altar, depois ele fugiu porque Jezabel queria matar Elias, né? Queria matar. Então assim, gente, quando tem unção, tem confronto também? Tem. Mas o que você prefere? Isso é uma pergunta que eu faço pra mim. Você prefere ficar no lugar do crítico, daquele que acha que nada tá bom, daquele que acha que não é do jeito que era, ou daquele que vai, daquela que vai buscar e vai falar, Senhor, o que eu tenho para fazer nesse tempo? Qual é o lugar que eu posso me colocar nesse tempo? E orar, e buscar Deus, e voltarmos realmente, né? Eu até anotei aqui, eu me lembro que quando eu fiz um culto de missões, né, na igreja onde eu frequentei, junto até com essa amiga que tá aqui, eu lembro que a gente fez, o pastor liberou, nós fizemos uns períodos, né, de missões e tudo mais. E muita gente chegou pra mim e falou assim, Josley, mas e se Deus chamar seus filhos para missões? O que você vai achar? Porque eu não sabia, me conhecia, sabia que fui uma mãe extremamente dedicada, né, em todos os sentidos, que eu pude, que eu entendia, né? Claro que ninguém acerta tudo, né? Tive minhas falhas, mas sabiam que eu era uma mãe extremamente dedicada e tudo mais. E aí eu falei, se Deus chamar, o que eu vou fazer? Eles estão mais seguros na mão de quem? Por que isso aconteceu? Porque a nossa geração passou a não achar tão interessante orar para seus filhos serem pastores, missionários e tudo, porque não, tinha que ser engenheiro, médico, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho filhos pastores. Né? Não sei se mais pra frente algum deles vai, né, decidir por esse chamado. Mas a verdade é que muitos pais da nossa geração não queriam nem pensar, porque viram o sofrimento dos pastores no passado. E aí não queriam que seus filhos passassem. Então nós também mudamos. Nós também somos responsáveis por essa perda, né, que nós tivemos em termos de coragem, de disposição, que nós passamos aí por um período. A Cristina faz culto na casa a cada 15 dias. Olha que bênção. Que coisa maravilhosa, né? Poder fazer isso, Cristina. E os filhos, os netos, todo mundo vai continuar. Eu, durante a infância dos meus filhos, eu fiz várias vezes. Depois, eu não consegui manter. Vou ser muito sincera com vocês. Porque eu tenho 3 homens dentro de casa. Quem sabe que tem 3 homens dentro de casa sabe que às vezes nem sempre para tudo você consegue caminhar com eles. Mas são servos de Deus, trabalham na igreja, sempre foram dedicados, nunca me deram um problema sequer. Um problema sequer.
entendeu? São meninos, né, homens já hoje, que servem a Deus com alegria, servem a Deus com deixa eu ver quem tá aqui. Valmir Novaes. Oi, Valmir, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Então, era isso, gente, que eu queria pensar. E assim, queria lançar um desafio, tá? O que a gente pode fazer hoje? Né? O que a gente pode fazer hoje? O que nós podemos... a gente pode orar mais? A gente pode jejuar mais? Ver o mover de Deus na nossa vida. Ver a cura de Deus na nossa vida. Você que pode estar aí ferido, nunca mais trabalhou na igreja, nunca mais fez nada porque ficou ferida, ficou ferido, ficou magoado, né? Não tem mais aquela disposição. Gente, se eu contar pra vocês que eu já passei, dá pra escrever uns livros, o que eu já ouvi. Mas fere, sim, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos cure, para que a gente não fique paralisado. Podemos usar as redes sociais. Gente, hoje nós temos rede social. Não vai mudar isso nunca mais, nunca mais. Amiga, faz por favor pra mim ligar o ar-condicionado lá, pedir pra ligar, que aqui no Rio tá um calor, gente. Um negócio de doido aqui, tá? Assim, demais. Eu desliguei o ar aqui na sala, mas esse da direita, isso, pra sua... Isso, pra esquerda, isso. Então, gente, desculpa aí, gente, mas aqui tá quente demais. Eu desliguei o ar. Vamos lá. A gente pode usar as redes sociais. Você pode, por exemplo, chamar aquele amigo, aquela amiga que tá desviado, que é daquela geração, orar com ele, orar com ela. Ou juntar pessoas da sua igreja que você conhece, que frequentam, que você ainda tem amizade, que estão paralisadas, paradas, feridas. E começar a falar, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer visita, vamos orar, vamos evangelizar, vamos visitar pessoas que já estiveram na igreja e hoje estão desviadas. Não precisa da igreja pra gente fazer isso. Nós podemos fazer isso. Eu era evangelista na praça. Gente, pega a tua Bíblia e vai. Mas hoje tá perigoso. Gente, aqui no Brasil ainda a gente consegue fazer isso. Tem lá, se não me engano é na Holanda, tem uma senhora de 70 anos que está presa. Sabe por quê? Porque ela estava orando silenciosamente na frente de uma clínica de aborto. E falei a palavra, é perigoso o Instagram até me derrubar. Por causa disso. Porque ela estava orando silenciosamente. E quando ela foi abordada, ela não mentiu. Ela disse, sim, eu estou orando. Ela está presa. Então aqui no Brasil, gente, nós ainda podemos fazer muita coisa. As meninas que estão aqui, vocês podem fazer, as mulheres podem fazer muita coisa. Eu me lembro aqui, eu estava notando os pastores, né, ingleses, crentes, que lutavam contra a escravidão. Nós estamos vendo tanta injustiça no Brasil hoje. E teve gente que chegou pra mim e falou assim, Josley, por que você se mete nisso? Por que você comenta isso nas redes sociais, né, nos canais, sobre o que está acontecendo, a injustiça, a prisão de pessoas? Gente, eu não posso me calar. A igreja não foi feita para se calar. Aí eu não oro, eu não jejuo, eu só critico, eu só cuido da minha vida, porque é muito fácil cuidar só das minhas coisas. E eu não me envolvo com a dor do outro. Pessoas idosas que estão encarceradas de forma inocentes e a gente não se manifesta. E o dia que a injustiça bater na minha porta, ela pode bater na minha porta. Um dia pode bater. Aqui no Rio, de vez em quando acontece isso. Uma pessoa com nome que foi confundido, então foi confundida a fotografia, e a pessoa vai e fica lá na prisão, e até provar que não é ela já passou um tempo lá. Então, essa live, gente, não é para falar sobre mim, não é para falar sobre a Josley, sobre o ministério da Josley. Eu acho que isso é muito, muito bom, é muito importante, foi muito válido, mas nós precisamos pensar em diferente, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos começar a pensar o que é que nós podemos fazer hoje, como é que nós podemos nos comportar hoje. Não adianta a gente ficar criticando os jovens, os adolescentes de hoje. Porque eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Gente, o que eles estão vendo em nós? O que eles estão vendo em nós? Os milagres, o mover de Deus. O que eles estão vendo em nós? Então assim, a gente critica essa geração, a gente fala que eles não estão fazendo isso, que eles fazem aquilo outro. E o que eles veem em nós? Então meu desafio hoje, para mim, para você, é que nós possamos fazer algo que comece, mais do que falar, comece a revelar Deus na nossa vida.
E talvez, gente, muita gente nem note, mas se uma ou duas ou três pessoas notarem, glória a Deus. 1 milhão de pessoas não verem, não tem problema. Glória a Deus. Então, meu desafio para você hoje é esse. Eu deixei de fazer muitas coisas, sabe, gente? Quando eu ouvi essa música da Ana Paula Valadão, deixa eu falar aí. Novaes é pastor. Ah, tá bom. Ah, sim, Novaes. Ele que falou comigo o que fizeram com ele, né, na igreja, a questão de trair mesmo um pastor, de tomar as coisas. Eu passei por isso, eu não sou pastor, mas eu passei por isso em grupos, em lideranças. Então, gente, se nós formos olhar isso, nós vamos impedir o agir de Deus na nossa vida e o que Deus quer fazer daqui pra frente. Então, eu creio que se a gente ficar só, eu não vou participar, eu não vou fazer, porque não é do jeito que eu fazia. Gente, nada é do jeito que a gente fazia. Você nem criou seus filhos do jeito que seus pais te criaram. É ou não é? Se você nem criou seus filhos do jeito que seus pais te criaram, por que a igreja continuaria sendo do jeito que era no passado? Nós precisamos colocar a mão na consciência. Nós precisamos mudar a nossa postura. Então, assim, eu deixei essa música da Ana Paula Valadão, só pra gente terminar. Ela fala, eu chorei muito, porque ela fala, se morri, né, se perdi por ti eu dei. Quanta coisa você fala assim, nossa, eu dediquei tanto na obra de Deus, que não sei o que lá, e parece que não teve resultado. Você deu, eu dei, como lenha, no altar de Deus, né? Se morri, em ti ressuscitei. Quanta coisa em nós morreu, desejo da juventude, coisas que as pessoas faziam na época, que você não fazia, eu não fazia, porque nós queríamos servir a Deus. E glória a Deus por isso. Isso aí é semente que nós plantamos, é lenha no altar. Mas muitas coisas trouxeram, claro, algumas dores pra gente. Muitas. E nós vamos fazer o que com essas dores? Vamos ficar remoendo essas dores, nostalgicamente, olhando para um passado que não vai voltar. Não vai voltar. O que nós podemos é hoje começar a fazer algo, buscar a Deus, de forma que o nosso futuro, até que o Senhor volte, que a gente não sabe quando vai ser, os sinais já estão aí, eu não vou fazer mais nada. Tem um monte de gente falando, isso é sinal da volta de Jesus, é sinal da volta de Jesus. Eu falei, gente, se você não pode fazer nada na igreja, então para de trabalhar, para de querer um carro novo, para de querer roupa nova, para de querer tudo, porque só serve o discurso de que Jesus vai voltar para não fazer nada no reino. Não creio assim. Então, meu desafio... Oi. Que bom, Lindy. Que bom, Lindy. Se for só pra você, Lindy, que você precisava ouvir tudo isso, glória a Deus. Porque nós demos ao Senhor, nós colocamos no altar. Eu podia ter feito dezenas de coisas, eu podia ter vivido uma vida completamente diferente do que a que eu vivo hoje. Mas eu abri mão de muita coisa para servir a Deus naquela época. Gerou dores em mim? Com certeza, porque muita coisa eu abandonei, mas foi lenha no altar, Deus honrou, Deus tem abençoado, tem dado graça, já passei por tanta coisa como você, e Deus tem sustentado. Então, gente, vamos abrir mão, lembrar do passado para dizer assim, Deus fez e pode fazer de novo maior e mais poderoso do que Ele fez. Então, o que nós podemos fazer, tá? O que nós podemos entregar ainda no altar, né, da adoração? O que eu posso entregar hoje? Hoje eu estou numa situação diferente, né? Meus filhos já estão adultos. Por isso que eu estou aqui até, né? Mas eu fiz muita coisa quando meus filhos eram crianças, trabalhei muito na igreja, liderei ministérios, liderei departamentos e realmente, graças a Deus, meus filhos conseguiram entender isso e os dois estão lá fazendo o que Deus chamou eles para fazer. Então agora nós precisamos pensar o que eu posso fazer daqui para frente e principalmente o que nós podemos fazer que não seja apenas ficar lembrando, mas o que as pessoas podem ver em mim, em você, que vai fazer o diferencial. Porque sinceramente, gente, quem que a gente quer seguir? Quem a gente vê Deus. Quem que a gente quer andar atrás? Quem a gente vê Deus. São essas pessoas que nós queremos acompanhar. Porque não adianta só a gente ficar falando, não adianta só a gente ficar criticando, não adianta só a gente ficar dizendo que as pessoas não cantam, não fazem e não cantam as músicas que a gente cantava. E ok, tá tudo certo, mas se quando Deus me der a oportunidade, tiver unção, se quando você estiver falando, levando aquele bolo para sua vizinha, para falar de Jesus para ela, tiver unção, gente, glória a Deus. É isso que a gente precisa recuperar.
A nossa geração precisa recuperar aquela coragem. Se você era evangelista, pega a tua Bíblia, vai numa praça perto da sua casa. Por que não? Quem disse pra você que não podia? Aqui no Brasil ainda pode. Tem gente fazendo isso em outros países onde não pode, tá sendo preso. É evangelista? Sai pra evangelizar, gente. Se você gosta de cantar, canta nas suas redes sociais. Coloca nas suas redes sociais aí você cantando, louvando a Deus, compartilha um testemunho. Mas vamos viver isso. Porque do contrário não vai surtir efeito nenhum. E eu queria, assim, achei importante isso, né? Você pode orar por justiça na nação. Uma nação que está debaixo de injustiça, debaixo de pecado, de podridão, como nós estamos vendo agora nesse período do carnaval, é uma nação que está fadada a ser destruída. Sim, Cristina, isso tudo nos deu maturidade espiritual. Nós precisamos buscar mais ainda. O acervo gospel disse uma palavra de chacoalhão, é preciso. Gente, eu queria ser diferente, gente, eu queria ser mais docinha, assim, gente, mas não sou eu. Meus filhos que o digam, né? Tá, não vou esquecer do louvor, não é impossível. Eu só queria que a gente pensasse em orar por cura daqueles que são paralisados no ministério. As dores que enterraram muitas habilidades e ministérios e talentos. Dores que fizeram gente desviar da fé, porque foi punido, porque foi magoado. Por mais busca, vamos buscar mais com jejum e oração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mudar o ritmo das coisas. Nós precisamos mudar a nossa postura. A nossa geração, nós que experimentamos aquele mover de Deus, agora vai ser um mover diferente. Não vai ser igual aquele. Pode ser que surjam festivais, pode, mas eu não sei. O que importa é que nós estejamos no lugar certo, do jeito certo. Orar por justiça no Brasil. Clamor contra tantas coisas horrorosas, gente. Jovens apoiando, jovens cristãos apoiando o aborto. Posso nem falar muito alto para o Instagram não me derrubar. Entendeu? Matança de bebês contra absurdos. Nós precisamos levantar e precisamos nos manifestar, precisamos orar. Se você leu o livro Descubra Sua Voz, da Cindy Jacob, você vai ver lá, meninas, quantos testemunhos de mulheres que ela coloca lá, de mulheres que se levantaram contra contra tráfico humano, e foram se manifestar e começar. Hoje nós temos as redes sociais, precisamos alertar as pessoas, precisamos falar, e às vezes a gente é bloqueado no Instagram, às vezes é bloqueado, e a gente luta de novo, e a gente consegue abrir. Então, e olha que eu não faço quase nada, é pouca coisa. Mas nós precisamos disso. Vou cantar, não é impossível, sem violão nem nada, a capela, e depois nós vamos orar. E eu gostaria, se vocês toparem, depois eu vou colocar uma enquete lá, se vocês toparem, nós vamos fazer uma próxima live. E eu queria sinceramente, gente, que a gente tivesse algo para compartilhar. Tá? Alguém que tenha algo para compartilhar. Eu fiz isso depois daquele dia, eu fiz isso depois daquele dia e eu percebi uma mudança muito grande. A gente pode marcar para daqui uns 15 dias. Vamos marcar lá na frente não, porque aí não dá, né? Daqui 2 semanas a gente faz uma outra live. Você diz, olha, eu fiz isso, Deus me dirigiu a isso, eu comecei a fazer isso e realmente causou um impacto na minha vida, eu percebi. Então, gente, é um desafio. Essa live é uma live de desafio. De desafio, chega de dor, chega de mágoa, chega de ferida, chega de ficar paralisado, com nostalgia. Nós vamos honrar a Deus pelo que nós vivemos, mas nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver coisas novas, muito novas. Deixa eu ver aqui. A UTI Ferrari, seja bem-vinda, viu? Nós estamos terminando, vamos cantar, canta comigo aí. Não há no mundo que seja difícil para ti, não há caminho imperfeito que não possas corrigir, pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito, e eu posso em ti confiar sem medo. Não há problema que não possas resolver.
Não há mal que não possas remover. Não há na terra nem jamais haverá algo que seja impossível para ti, Senhor. Uhul! Glória a Deus! Essa é das boas, né? Da Laísa, minha amiga querida. Então, gente, essa live, vocês sabiam, não é sobre mim, não é sobre o meu ministério, não é sobre as minhas canções, é um desafio para nós e nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude, que você semeie essa ideia, espalhe essa ideia. Se perdi, por ti eu dei, se morri, em ti ressuscitei, construí, se... não me lembro o restante agora, falhou a letra, né? Se você construiu e queimou, se construir foi lenha que eu usei, construir, destruir foi lenha que eu usei. Eu comecei um monte de coisa e larguei no meio do caminho, porque eu queria era fazer a vontade de Deus, e eu creio que o Senhor tem o melhor para nós. Eu creio que Deus tem algo tremendo, poderoso para fazer nas nossas vidas, para Deus nos levantar. Não precisa ser grande, famoso, não, gente. Não é nada disso, é só buscar a Deus para que Deus faça de nós aquilo que Ele quer fazer, né? Vamos orar? Então nós vamos orar por cura para aqueles que estão com os ministérios paralisados, vamos orar por aqueles que enterraram seus talentos e habilidades, orar por aqueles que estão desviados da nossa geração, que se afastaram, que foram feridos, e para que Deus nos capacite, nós vamos orar e jejuar mais, nós possamos ser motivados, incentivados, que haja, e não fique esperando isso de ninguém, tá, gente? Não fica, não. O que me deu realmente fez um diferencial, ativou algo que eu já estava fazendo, foi o livro Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Realmente deu uma ativada naquilo que eu já vinha fazendo, mas trouxe, então busque conhecimento, busque entendimento e comece a buscar a Deus, porque não adianta ficar falando e reclamando e criticando se também não tem nada de diferencial na nossa vida. O que isso resolve? Nada, absolutamente nada. Então o que vai resolver é se nós realmente buscarmos ao Senhor e Ele fizer o diferencial na nossa vida. E esse diferencial, gente, pode ser coisas pequenas, coisas grandes, não importa. Você sabe que Deus está usando e fazendo a obra através de você. Vamos orar então? Eu queria que você orasse comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos nesse momento na Tua presença. Obrigada, Deus, por estarmos juntos nesse período. Obrigado por esses queridos e queridas que entraram para estar comigo aqui. Nisso que vinha sendo incomodado no meu coração, de nós pararmos, Senhor, de sermos nostálgicos, mas sermos como Jeremias, trazer a memória para que isso seja uma base, seja um lugar onde a gente vai ficar, para que nós saibamos que o Senhor vai fazer algo novo no futuro a partir de hoje. Senhor, é isso que Jeremias estava fazendo e é isso que nós queremos fazer. Queremos lembrar que o Senhor fez, porque o Senhor pode e vai fazer de novo. E, Senhor, queremos orar por aqueles, ó Pai, que tiveram seus ministérios destruídos ou feridos, que estão feridos, Senhor, reativa. Cura, Senhor, cura as feridas, cura ministérios, cura, ó Pai, a vida de tantas pessoas que estão com dor e que não conseguem se mobilizar por causa dessa dor. Eu declaro essa dor agora curada em nome de Jesus. Toda ferida seja fechada, cicatrizada em nome de Jesus. O amor de Deus inunde a vida de pessoas feridas e elas possam ser restauradas completamente. Também, Senhor, cura aqueles que têm talentos e habilidades, sejam musicais, de que forma for, Senhor, que já usaram para o Teu reino, estão feridos, magoados, que sejam agora restaurados, toda ferida seja curada, e essas pessoas possam ser restauradas e serem fortalecidas e levantadas para usarem os seus talentos e as suas habilidades para a glória do Senhor. Também, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, por aqueles que estão desviados da nossa geração, que se afastaram, porque ficaram frustrados, porque, ó Deus, tiveram decepções, porque serviram e acharam que suas vidas
não prosperaram como devia prosperar. Senhor, cura, Pai, cura, Senhor. O teu amor, Pai, possa abraçar essas pessoas, elas sejam curadas, e que hoje cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo possam ter seus corações cheios dessa visão e possam ajudar a curar outros, a trazer outras pessoas para serem restauradas, que já serviram ao Senhor e tem muito para dar, muito para oferecer. Senhor, nós declaramos cura, declaramos, Senhor, cura na vida de queridos e queridas que tenham estado com seu coração ferido. Nós declaramos agora, sejam curados em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir agora que teu Espírito Santo possa restaurar em cada um de nós a nossa capacidade, não por sentimento, mas por decisão, de orarmos, jejuarmos, estarmos buscando ao Senhor, estarmos fazendo isso para que o Senhor opere na nossa vida, ao ponto de que aquilo que nós estamos vivendo seja realmente aquilo que vai ser dito, e não o que os nossos lábios querem dizer. Pai, em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio, Senhor, que os meus irmãos e as minhas irmãs que estão comigo aqui agora, creem em Ti, só estão aqui agora, Senhor, porque nós temos uma fé em comum, em Jesus Cristo, que voltará, e enquanto Ele não toca a trombeta, nós estaremos aqui prontos para servir, prontos para ser usados para a honra e glória do Senhor. Nós oramos, Pai, com gratidão e louvor. Obrigada, Deus, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Cléo, que bom, Cléo. A Lu Fagundes também entrou. A gente está terminando. Prazer, Cléo, em revê-la também. Revê-la, né? Qualquer hora dessa a gente se rever. Que bom que vocês estão aqui, gente. Muito obrigada. Eu quero deixar esse desafio para quem entrou agora. Depois você assiste a live. Eu vou deixar salva aqui, tá? Sim, Lindy, eu vou deixar a live salva. Você assiste depois. E você que tá aqui comigo, que acompanhou, você que vai assistir, o desafio é esse. Faça algo. Se não tem o que fazer, comece orando e jejuando. Vai buscar conhecimento, vai ler um livro sobre isso. Eu indico Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Vamos orar pela nossa nação. O negócio tá feio, gente. E nós estamos de braço cruzado olhando as coisas acontecerem. Não podemos, não podemos. Oi? Sim. E outra coisa, gente, a próxima live convida a gente da nossa geração. Pode ter jovens aqui, como os que estão perdidinhos aí. Mas convida o pessoal, convida para estar com a gente. Vamos pensar sobre isso, vamos conversar, vamos ser desafiados, vamos fazer algo. Quem sabe em algum momento, eu tô com uma ideia, tá, gente? Depois a gente fazer um grupo, uma comunidade, pra gente se reunir pelo Zoom, pra gente poder compartilhar com mais, né, com um pouquinho mais de tempo. E a gente poder colocar alguns desafios aí em prática, pequenos, grandes, não importa. Mas começarmos a fazer algum movimento. Isso é uma ideia, tá, gente? Vamos esperar um pouquinho, tá bom, queridos? Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo. Deixa eu ver aqui, mais alguém? Hã? Ah, sim, vou deixar, tá, gente? Jejuar, isso aí, Elizabeth. Jejuar, orar, meditar na palavra, buscar conhecimento, tá? Não é impossível. Acabei de cantar aqui, muito ruinzinho de manhã, porque a voz tá horrível. Preciso resolver um problema aqui da minha voz também, tá, gente? Porque minha voz também não tá muito boa, preciso tratar disso. Isso, Gustavo, por favor, Gustavo. Você sabe, eu sei um pouquinho, né, da sua história. Precisa meditar, precisa orar, precisa buscar Deus, deixar algumas coisas lá pra trás, sabe? Porque nós não podemos nos paralisar. Eu confesso para vocês que por um período eu fiquei um pouco paralisada. Por um período foi muito difícil, porque é muito doloroso. Eu confesso a vocês. E Deus foi tratando isso em mim. Tratando porque não tem a ver só com a minha dor, não tem a ver comigo. É algo muito maior. Eu falei, Senhor, misericórdia. Então nós precisamos, né? E de lá pra cá, Deus veio me ajudando a tratar com isso, lidar com isso, perdoar pessoas que nós precisamos perdoar. Perdoar líderes, perdoar pastores, perdoar pessoas que nós estamos... Esquecer isso, gente, abandonar. Não esquecer, a gente não esquece. Mas quando você lembra, você não lembra com dor.
Então, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos lenha no altar. E se nós permitirmos, Deus vai acender esse altar com unção, com poder. E você vai começar a fazer coisas, você vai ver gente sendo salva, gente restaurada ao seu redor. Ao seu redor. E é isso. Não precisa ser pro mundo. Eu não estou preocupada com o mundo. Eu estou preocupada com a gente aqui, a nossa turma, a nossa geração e as pessoas que estão à minha volta. É isso que nós precisamos fazer. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Que você fique com essa palavra germinando aí, remoendo no seu coração. Medite a respeito disso, ore a respeito disso. E a gente vai marcar uma segunda live para daqui uns 15 dias, tá? Daqui umas 2 semanas. E eu espero que você esteja aqui e você tenha algo para compartilhar. Mas ele falou que já participou da mesma gravadora que você. Ah, é? Você já participou da mesma gravadora da Califórnia? Que bom, Celi! Então, estivemos lá, Celi. Agora é um novo tempo. Tempos de redes sociais, de streamings, tempos de aplicativos de música. Então, assim, hoje mudou muita coisa. Mas o poder de Deus não mudou. E eu tô muito desejosa disso, de viver o que Deus tem para fazer por nós, de viver o que Deus tem para fazer através de nós. Se é com a música, gente, eu não sei. Minha voz não anda, tá muito tempo que não tá boa. Então, se é com a música, eu não sei, mas se não é com música, tem outras coisas, a gente tem outros talentos, outras habilidades. E para encerrar, eu lembro que uma das vezes onde eu enfrentei muita dor em relação a estar trabalhando na igreja, né? Sim, o nome do livro é Cultura do Jejum, pastor Luciano Subirá. Cultura do Jejum é o nome do livro que eu li, que eu amei e foi uma benção para mim, tá? Então, que é a Celinha do Toque Toque. Celinha do Toque Toque? Que bom, amei! É a Celi falando, que é a Celinha do Toque Toque. Ah, é? Então, olha só, gente. Nós vamos fazer em Cidrolândia, tem uma aqui, Escola de Música Coleman, convertido em Cidrolândia, lá meu conterrâneo. Gente, num culto que é comigo, que bênção, nunca saiu dos caminhos do Senhor. O programa do Apolinário com Que você. gravou-se ali o programa do Apolinário, que bênção, que coisa linda, gente. Cléo Santos, olha, a paz do Senhor, sim, época muito boa mesmo, viu? Que bênção, gente. Vou deixar a live salva. Deus tem muito para fazer. Vamos aí, se mexam. Eu vou continuar me mexendo aqui, aquilo que Deus estiver me dirigindo. Daqui 2 semaninhas a gente se encontra. Espero que você tenha conseguido fazer algo, que você tenha conseguido ser desafiado em começar alguma coisa que você viu que está parada. Tem coisa que você está fazendo, eu também, mas tem coisa que nós precisamos começar a fazer. Então, um grande abraço, fiquem na paz. Deus abençoe cada um de vocês, tá? A paz do Senhor para todos. Até a próxima, daqui umas 2 semaninhas, tá? Espero você e convida mais gente, porque a gente precisa colocar mais lenha nesse altar e pedir ao Senhor que venha com unção sobre cada um de vocês, aonde você está, em cada lugar que você esteja aí nesse país ou fora dele. Falou que você continua linda. Ah, continua linda. Seria. Gente, Celi, obrigada. Às vezes o filtro do Instagram também ajuda. Que de manhã, Jesus amado. Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Vocês me abençoam muito. Vocês não têm noção do quanto vocês me abençoam. Estando aqui comigo, valorizando o que Deus fez na minha vida. E eu valorizo o que Deus fez na vida de vocês. Mas eu quero também viver um tempo novo com cada um de vocês até que o Senhor venha. Grande abraço. Fique na paz. Tchau.